Muito bem, meus amigos, vamos começar mais uma resenha literária aqui. Nós vamos falar hoje sobre o livro Vermelho e Negro. Essa edição que saiu pelo Clube de Literatura Clássica é uma edição sensacional, com muitas notas de rodapé, muito texto de apoio. A única coisa que eu não gostei foi a questão das ilustrações, que é bem estilo arte moderna, sabe? Eu detesto. Eu acredito que não tem senso estético nenhum nisso aí. Mas fazer o que, né? Nem tudo é perfeito. O Stendhal, que foi seu escritor, né? Seu nome verdadeiro é Henry Mary Bailey. Ele nasceu em 1783 e morreu em 1842. E essa edição aqui foi traduzida pelo José Geraldo Vieira. E assim nós encerramos as introduções a respeito do seu autor e do seu tradutor. Meu intuito aqui é mais falar sobre a obra. Acaba que a gente vai trazer alguns pontos a respeito da vida do autor, porque ele coloca muita coisa da sua vida nessa obra. Como todo grande clássico, geralmente fala muito sobre o seu autor. A gente vê esse aspecto, por exemplo, no David Copperfield, do Charles Dickens, que quando você compara a obra e compara a biografia do Dickens, você fala, cara, tem muito da vida dele aqui. Muito mesmo. Então, de que se trata o Vermelho e Negro? O Vermelho e Negro trata de um romance psicológico. Eu até durante as 150, 200 primeiras páginas, eu não estava achando muita graça no livro, mas porque eu não procurei saber do que se tratava. Tinha visto em algumas capas aí no mercado a foto de Napoleão, imaginei que seria um livro com ação. Mas depois que eu me inteirei do que se tratava, não. Eu estou olhando por um ponto de vista totalmente diferente e por isso eu não estou enxergando o ouro da coisa. Até refiz a leitura de alguns dos primeiros capítulos, dando atenção maior para alguns pontos. E aí sim, aí o livro se tornou outro livro para mim. Então, a grande ação que se trata o livro aqui é sobre a psique dos personagens. E como todo clássico, a psique dos personagens vai falar de forma universal sobre o ser humano e vai falar muito a respeito da sociedade, mais específica a sociedade francesa daquela época. Lembrando que aqui o contexto é um contexto pós-revolução francesa. Então nós temos a queda da aristocracia e o início da burguesia, né? Os novos ricos, aquelas pessoas que se tornaram ricas por meio de empreendimentos práticos, tornaram ricos por meio dos seus negócios e não tanto pelo seu nome. Como a gente sabe, na sociedade sempre tem aquele coeficiente de indicação, é o famoso QI, quem indica, mas a questão do nome não era fatal no quesito de enriquecimento e destino de um personagem, né? Apesar de ajudar muito e ajuda até os dias de hoje. Falando um pouco sobre os personagens, porque nesse vídeo nós vamos tratar apenas da primeira parte do livro. Como é um livro bem grande, ele tem duas partes, e se eu fosse falar das duas partes ficaria um vídeo enorme, eu acredito que ninguém iria ver. Então nós trataremos apenas da primeira parte do livro, que é a primeira parte, a estadia do nosso herói, Julien Sorel, né, começando na cidade de Verrières, sua cidade natal, até o seminário de Besançon, e a partir daí ele vai mudar para Paris na segunda parte. Da segunda parte em diante, que é a sua vida em Paris, nós vamos deixar para um próximo vídeo. E nessa primeira parte eu gosto de fazer uma colinha aqui para falar os personagens principais ali da trama que a gente vai estar entrando em contato. Bem, em primeiro lugar, falar sobre o Julien Sorel, que é o nosso personagem principal. Ele é um jovem, filho de uma espécie de marceneiro, não muito bem um marceneiro. O pai dele é um empreendedor na área de madeiras, serrarias e tudo mais, na cidade de Verrières. Não é um nobre, mas tem muito dinheiro. Ele é muito velhaco e logo no começo do livro a gente vê que ele faz negociações extremamente vantajosas para ele. Principalmente algumas negociações que são descritas sendo feitas com o prefeito. O Julien Sorel, então, filho deste homem, é uma espécie de ovelha negra da família. Por quê? Esse homem enriqueceu com a questão do trabalho, dos seus empreendimentos. Os demais filhos também pegam no batente junto com o pai, mas o Julien é diferente. Além de ser um jovem bonito, com traços femininos, traços delicados, por assim dizer, ele é mais o estilo intelectual ali da família. Ele gosta
da vida intelectual, digamos, da vida contemplativa, da vida teórica. Ele tem aspirações para além daquilo ali, que é a rotina da família. Não é nada de pegar no pesado, né? Então, digamos, é um jovem mais franzino e por isso ele é detestado pelo pai. O pai não vê nele nenhuma vantagem prática e vê nele só um peso, né? Custo, e a gente vai ver partes do livro que o pai deixa bem claro isso, que os anos que ele criou o Julien desde a sua infância até a sua adolescência, onde ele sai de casa, seriam como anos onde o Julien devia ao pai por tudo que o pai gastou com ele, com alimentação, com moradia, com roupa. Então a gente começa a ter uma noção de como que é o relacionamento, nossa, fazendo muito barulho aqui, do filho com o pai. Tem uma cena que é muito interessante, que mostra, deixa claro, deixa bem expressivo isso, que é quando o Julien está em cima de uma viga, lendo um livro, e o pai o procurando, vê ele lá em cima e acerta ele na cabeça. Não me lembro muito bem com que material que acerta ele na cabeça, de forma que o livro que ele estava lendo, que era o seu livro favorito, se não me engano, Memórias de Santa Helena, um livro bonapartista, mais para frente nós veremos que o Julien é um sujeito bonapartista, o livro dele cai em um redemoinho de água, ele acaba perdendo aquele livro que ele tanto gostava, e na sequência o pai dele acerta ele mais uma vez, machuca ele, chamando ele de vagabundo, falando que ele deveria estar trabalhando com os irmãos e tudo mais, e que ele está ali vagabundando, lendo esses livros que não serviam para nada, né? O pai dele não enxergava nenhuma utilidade na literatura, na vida intelectual. Inclusive o livro deixa isso bem claro. Se eu não precisei, por que ele precisa? E o Julien, sendo essa pessoa de família pobre, entre aspas, no sentido de não ser um nobre, mas não tendo as qualidades daquelas pessoas, né, aquelas qualidades práticas, ele não tendo a mesma mentalidade daquela pessoa, ele é hostilizado o tempo todo por aquela pessoa. Ao mesmo tempo que ele não pertence à classe dos nobres, à classe dos aristocratas, então ele fica como um ponto fora dos dois grupos. Ele vive como um pedaço de carne sendo dilacerado por dois grupos, né? Eles atacam ele o tempo todo. E dessa forma a gente vai entender um pouco do sentimento de receio que ele tem com todos, de ressentimento. O Julien é um sujeito extremamente ressentido e em virtude disso ele se torna um sujeito extremamente rancoroso, vingativo, e todas as aspirações dele à grandeza, porque nós veremos que ele é um sujeito extremamente ambicioso, tem por aspiração maior não o chegar a conquistar algo, mas conquistar algo para sobrepujar todos os outros. Ele sempre vê a vida como uma espécie de escada, onde ele quer subir, mas além de subir, ele quer subir e esmagar as cabeças que estão embaixo dele. Então, é interessante nós começarmos a analisar a personalidade do Julien Sorel por esse ponto, né? Ele se sente hostilizado por todos, ele é hostilizado em certa medida, mas nós veremos também que a vida é muito generosa com o Julien. Ele vai ter muitas oportunidades na vida, oportunidades que a maioria das pessoas não teriam, principalmente pessoas na situação social dele, e ele vai desperdiçar muitas dessas oportunidades por causa desse ideal que ele tem de grandeza, né? Ele se vê como uma espécie de futuro Napoleão, ele deseja ser um futuro Napoleão, tanto é que ele vai fazer comparações dele com Napoleão o tempo todo, né? Nossa, naquela idade Napoleão já estava fazendo isso, então eu preciso em tantos anos chegar a tal posto, em tantos anos chegar a tal outro. Isso também nos fala um pouco sobre o título do livro, porque o livro chama-se O Vermelho e o Negro. É um título que existe uma espécie de controvérsia entre muitas pessoas aí, né? Não é 100% definido, mas eu fico com a interpretação do professor José Munir Nasser, que diz que o vermelho simboliza a farda dos militares franceses e o negro a batina dos padres. Isso tem um embasamento bem consistente, porque o Julien ele oscila boa parte do livro nessa questão da carreira militar e da carreira eclesiástica. Por quê? Né? Parecem carreiras tão diferentes, né? Que a gente pode chamar eclesiástica de carreira, mas naquele contexto a gente pode chamar de carreira sim, porque ele não seguia a questão eclesiástica por vocação, como a maioria das pessoas naquele contexto ali, mas porque fazer parte do clero lhe granjearia grandes lucros, né? Então ele, se tornando um padre de uma paróquia abastada, uma paróquia grande, uma paróquia que rende muito dinheiro, ele se tornaria um sujeito
rico e, além do mais, poderoso, porque o clero tinha voltado a ter um certo poder ali nas questões políticas, sociais ali. Então o Julien vê a carreira eclesiástica por esse prisma. Em determinados momentos nós veremos que ele não tem nada de cristão, inclusive em determinado momento ele vai falar que ele não acredita nesse Deus da Bíblia, inclusive ele nunca o amou e nunca o desejou amar. Então a gente também terá resquícios ali, embrenhados na obra, de muito pensamento iluminista, né? Vários trechos de Voltaire e tudo mais. Muito bem, falamos um pouco sobre o Julien, nós vamos conhecer ele mais quando a gente falar da ação aqui do livro. Temos também o senhor de Renal, que é o prefeito de Verrières. O senhor de Renal é uma figura muito interessante, na minha opinião, porque ele se tornou prefeito, se tornou rico e tudo mais, mas ele não é um nobre, ele é um industrial, né? Tem uma fábrica de pregos, mas ele quer ser um nobre, ele quer parecer um nobre. Então, como que ele faz, já que ele não tem isso por um direito de nascença? Ele busca em símbolos externos aquilo que lhe falta. Então, o relacionamento dele com o Julien, por exemplo, vai se dar quando ele vai convidar o Julien para ser preceptor de seus filhos, né? Professor particular que vive em tempo integral com a família ali, mora na casa e tudo mais. Por quê? Preceptor era uma coisa chique, era uma coisa típica dos nobres. Então ele sempre está buscando, no livro tem várias descrições dos seus jardins, das suas casas de campo e tudo mais, porque ele busca nesses símbolos de nobreza aparentar ser o nobre que ele não é. Então nós temos o senhor de Renal, que é o prefeito da cidade de Verrières, é uma cidade fictícia, onde começa a trama da nossa história. Nós temos a senhora de Renal, a sua esposa, uma mulher que cresceu estudando em um colégio de freiras. Ela é, digamos, uma espécie de alma pura, inocente, com pouco conhecimento, com pouca malícia sobre o mundo. Ela tem uma ideia bem deturpada do que é o homem, porque ela enxerga o homem mesmo pelo arquétipo do seu marido e dos amigos do seu marido. Então, sujeitos fúteis, grosseiros. Então ela nunca parou para pensar e para viver as aspirações de um grande amor, até porque nunca lera romances, tendo estudado em colégios de freiras. Nós temos então a senhora de Renal, né? Eles têm alguns filhos que não fazem muita importância dizer os nomes e quantos são, mas tem alguns filhos, não me lembro se são 2, são 3, se são 30, não importa. Além da senhora de Renal, nós temos o padre Chelan, que é um senhorzinho de idade, de uns 80 anos, que vai, digamos, adotar o Julien Sorel como uma espécie de filho intelectual. O padre Chelan vai dar aulas de latim e de teologia para ele durante muito tempo, e o padre Chelan vai ver nele uma espécie de gênio para essas coisas, mas o padre Chelan também, com a sua perspicácia, vai enxergar nele um potencial para o que é ruim, né? Para as ambições que o Julien tinha, que a maioria das pessoas não enxergava. O padre Chelan já desde o início percebe um pouco disso no Julien e cresce os olhos em cima do Julien por conta disso, né? O Julien tem um grande potencial tanto para o bem quanto para o mal, como a maioria das pessoas excepcionais. Então, o padre Chelan é o cura da cidade de Verrières. Nós teremos a senhora Devil, que é uma amiga da senhora de Renal, não tem grande importância, ela vai ter algumas participações na história, mas bem coadjuvante. Temos o senhor Sorel, que é o pai do Julien, já falei dele aqui. O senhor Valenod, que é o diretor do asilo de mendicância. Como vocês podem ter visto um pouco aqui, a maioria dessas pessoas são pessoas fúteis, pessoas que vivem muito sobre as impressões imediatas do seu ciclo social, sem grandes aspirações e tudo mais. Pessoas medíocres, por assim dizer. Por mais que sejam ricos e tudo mais, são pessoas medíocres. O senhor Valenod já é o que eu chamo de um belo filho da puta. E nós veremos aqui no decorrer da história por que eu dou esse adjetivo para ele. E vocês vão ver que vocês não sentirão mais ódio, mais ojeriza dele, só porque o Stendhal não aprofundou mais no caráter do personagem. Mas com o que nós temos aqui, nós temos base para fazer um livro sobre o senhor Valenod, e nesse livro mostrar o quão podre ele poderia ser. Então, assim,
O Sr. Valenod já ganhou um espaço entre as piores personagens que eu já li na literatura. E apesar de ele ter passado por aqui poucas vezes. Eu gostaria de fazer um acréscimo aqui, que no começo de todos os capítulos, o Stendhal sempre coloca trechos de outras obras meio que introdutórios sobre aquele capítulo, né, tendo algum paralelo com aquele capítulo. E em um certo capítulo, ele falando sobre o prefeito e por consequência sobre o ciclo social do prefeito, ele cita um trecho de Barnave que diz o seguinte: a importância não é nada, senhor. O respeito dos parvos, o pasmo das crianças, a inveja dos ricos, o desprezo dos sensatos. Então aqui ele está dizendo, né, que toda aquela pompa, aqueles status, né, nos quais nós vemos os personagens ali inseridos o tempo todo, não é nada mais, nada menos do que o respeito dos pobres, o pasmo das crianças, a inveja dos ricos e o desprezo dos sensatos. Mas, vamos lá, mãos à obra. Como é que funciona a nossa história? Ela começa na cidade de Verrières, como eu disse. O Julien, filho desse empreendedor aí na área madeireira, é a ovelha negra, a ovelha desgarrada, a ovelha intelectualmente adotada pelo padre Chelan. O pai dele, louco para se ver livre dele, e chega aos conhecimentos do prefeito, o senhor de Renal, os dotes desse rapaz, que ele é versado em teologia, que ele sabe latim, que ele sabe trechos do Novo Testamento de cor em latim. Depois nós veremos que ele sabe todo o Novo Testamento de cor em latim. Dizem aqui nas notas de rodapé que o Stendhal também sabia o Novo Testamento de cor em latim, fiquei impressionado com isso. E o prefeito vai fazer uma oferta para o Julien ser preceptor dos seus filhos. E o pai do Julien, que não é bobo nem nada, ele percebe esse interesse do prefeito pelo seu filho e dá a entender que existem outras propostas, quando na verdade não tinha proposta nenhuma. Mas o prefeito tinha uma espécie de rixa, né, de quem parecia mais importante, mais nobre, com o Valenod, que era o diretor do asilo de mendicância. E na hora eles já supõem que a questão, as propostas vêm da parte do Valenod, e o pai do Julien então consegue subir a proposta para seu filho. Lembrando que o pai do Julien não fica com os rendimentos do filho. Então, todas essas propostas aí, o que ele consegue melhorar aí é para o Julien. Conseguindo isso, o Julien vai trabalhar na casa dos Renal, e logo que ele chega lá, ele tem um encontro com a senhora de Renal. E isso é um grande choque para a senhora de Renal, por quê? Pela imagem que ela tinha dos homens, o Julien não corresponde em nada com o que ela imaginava. Porque, em primeiro lugar, ela imaginava um preceptor, um professor de latim, teologia, coisas maçantes, como uma espécie de maracujá de gaveta. Um homem ranzinza, rabugento, feio, esquisito, agressivo, queria bater nos seus filhos ao tomar as lições. E a hora que chega o Julien lá, um menino novo, bonito. Lembrando que a senhora de Renal tinha lá para os seus 28 a 30 anos de idade, então era uma mulher nova. Ela vê aquilo ali, ela já se assusta com a aparência do Julien, mas mesmo assim ela implora a ele que não bata em seus filhos, ao passo que ele promete que ele não ia fazer nada daquilo, que ele ia tratar muito bem os filhos e tudo mais. Então, primeiro ponto positivo para o Julien, ele já ganhou ponto com a senhora de Renal. Em segundo lugar, logo na estreia do Julien na casa, chama-se alguns amigos, os criados também aparecem, e o Julien faz uma demonstração dos seus dotes. Ele mostra, citando trechos do Velho Testamento, do Novo Testamento em latim, recitando eles. Outras pessoas começam algum trecho pegando a Bíblia e ele continua de cabeça. Todo mundo fica admirado, todo mundo fica pasmo, como se estivesse vendo um extraterrestre. O senhor de Renal, que não quer ficar por baixo na história, tenta citar alguns trechos ali, mas você vê que é uma pataquada danada, uma decoreba danada, sem substancialidade nenhuma. E logo o Julien ganha uma espécie de destaque, né, entre as pessoas, começa a falar sobre ele. E ele vai vivendo um tempo ali com os Renal, dando aula para os filhos e tudo mais. Eles vão passar uma temporada numa espécie de casa de campo deles. E vai começar a surgir uma espécie de interesse maior da senhora de Renal pelo Julien.
A primeiro instante ela nem tem noção do que pode ser aquilo, do que pode ser aquele sentimento. E como nós falamos, a senhora de Renal é uma mulher que nunca amou na vida. Ela nunca pensou, nunca teve aspirações românticas na vida, porque desde nova ela foi criada no colégio de freiras, casou muito nova e tudo mais. O único cortejo que ela teve ali mais incisivo, além do seu marido, foi do senhor Valenotti, o diretor do asilo de mendicância, mas que era um sujeito extremamente rude, grosseiro, que desagradou ela assim logo de cara. Então assim, ela não tem uma ideia para além daqueles homens ali que ela toda a vida teve em contato. E ela começa a ter uma certa afinidade com o Júnior, que a primeiro instante ela não sabe explicar nem para ela. E mais para frente nós vamos ver como isso vai começar a ficar claro para ela quando uma das suas funcionárias, uma criada de quarto chamada Elisa, que tem uma espécie de herança ali que não permite ninguém se chamar de rico, mas viver com um certo conforto, ela se interessa pelo Julien, essa Elisa, e através do padre, indo lá nas confissões e contando as suas intenções, ela meio que faz um cortejo para o Julien, um cortejo esse que é recusado pelo Julien, né? Nós já começamos a ver algumas das boas propostas de vida aí para o Julien que estão sendo deixadas passar. E ele não quer saber dessa Elisa. E a senhora de Renal, ao saber que a Elisa foi rejeitada para o Julien, se alegra. E se alegrando, refletindo sobre essa alegria que ela teve com o desfecho da situação, ela começa a perceber que ela está amando o Julien. E tem algumas cenas que no começo eu achei que era pura masturbação mental. Que são alguns passeios deles pelo jardim, passeios esses nos quais o Julien começa a tomar como uma espécie de missão pegar na mão dela. Nesse momento ele já decidiu que ele irá seduzir a senhora de Renal. E por que isso? Porque ele estava amando ela? De jeito nenhum. Como a gente falou, o Julien é um sujeito extremamente ambicioso, extremamente boboca, ele é imaturo e ele começa com essas pretensões amorosas encarar sobre uma espécie de aspecto militar, né? Então lembrando mais uma vez aquela questão entre o militarismo e a vida religiosa e tudo mais. E aquela coisa de pegar na mão dela e ela tirar, e ele pensar, não, eu tenho que fazer uma nova estratégia, assim assado, que eu vou pegar na mão dela, ela vai deixar a mão comigo e tudo mais, e ele sai vitorioso nessa história. E nos atritos que ele começa a ter com o pai dele ali, aquilo vai dando mais encorajamento para ele fazer aquilo como uma espécie de desaforo, né? Tô aqui na casa do cara, tô passando a mão na mão da mulher dele, né? E ele não tá sabendo de nada. Então o Julien começa a raciocinar sobre essas perspectivas aí, e a única pessoa que começa a perceber a pataquada que está se armando, o circo que está se armando, é a amiga da senhora de Renal, a senhora Devil, lembrei do nome dela, a senhora Devil. A senhora Devil, uma mulher experiente, logo de cara vê que dali não vai sair boa coisa. Começa a dar os seus alertas e tudo mais, ao ponto de que a própria senhora de Renal começa a ficar incomodada com a presença da senhora Devil. Assim, olha, vaza daqui, você está atrapalhando o meu romance adolescente, o meu amor platônico. Ela não diz isso explicitamente, mas o livro nos dá a entender que esse é o sentimento da senhora de Renal. E esse cortejo do Julien começa a ir além, começa a ficar mais audacioso, quando ele rouba beijos da senhora de Renal, quando ele faz carícias nela por debaixo da mesa, e quando por fim ele faz uma visita ao quarto dela, né? Visita essa aqui no começo ela encara como um absurdo, mas ele vai e toma o controle da situação e vai usufruir daquelas delícias ali, mas não usufrui delas como deveria usufruir um homem normal, porque ele encara aquilo como uma espécie de campo de batalha, onde ele tem que se mostrar superior, onde ele tem que subjugar o seu inimigo, o seu oponente. Então a primeira noite deles é essa palhaçada. O sujeito não aproveita nada do que ele tinha à disposição ali. Não sei como é que era a questão, se eles tinham um espelho lá, mas com certeza ele, se tivesse, ele estava dando altas olhadas para ver a sua performance, ver se ele estava mandando bem. Mas a gente vê no decorrer do livro que a situação vai mudando, ele vai se envolvendo, aquela ficada vai tornando mais séria, e ele vai se apaixonando pela senhora de Renal, e vai mudando um pouco o teor dos seus encontros, passando daquela conquista ali para um amor mesmo dos dois. E uma coisa que eu gostaria de citar, é um trecho da página 84 que nos fala muito sobre o Julien,
que é o seguinte, né? Um texto que ele, embebido com essa aventura, ele começa a ficar um pouco negligente com as suas funções ali, é repreendido pelo senhor de Renal e fica todo ressentido. E nesse trecho, o nosso narrador onisciente diz o seguinte: sem dúvida, foram momentos assim de humilhação que fizeram os Robespierre. Na hora que eu li, eu dei uma risada, eu falei, ah, tá bom. O sujeito tá ali, morando na casa do cara, comendo a comida do cara, recebendo um salário bacana que ele não receberia de nenhum outro emprego, pegando a mulher do cara, e quando ele é chamado a atenção para poder desempenhar suas funções da forma que deveriam ser, como ele é tratado como o empregado que ele é, ele fica todo ressentido e é comparado aqui com o surgimento dos Robespierre, né? Um sujeito que cortou a cabeça de milhares de pessoas na Revolução Francesa. Então, nesse momento, a gente vê uma total falta de senso das proporções. Nesse ressentimento do Julien aí, acontece uma falta de senso das proporções, da pessoa não enxergar a realidade como ela é, se sentir humilhado e menosprezado para todo mundo, achando que o mundo é ruim só para ele. Então, isso fala muito sobre o nosso personagem, que é o Julien Sorel. E fruto desse desentendimento e tudo mais, ele vai fazer uma viagem para a casa do seu amigo Fouquet, que é numa cidade próxima ali. O Fouquet é um sujeito que já é bem sucedido também na área madeireira. O Fouquet faz para ele uma proposta de sociedade, o Fouquet gosta muito dele, uma proposta muito boa, que deixaria ele muito rico, e mais uma vez o Julien abre mão dessa proposta, porque apesar de se tornar um sujeito abastado, ele se tornaria um sujeito anônimo. E o Julien, lembrem-se bem, ele não deseja só crescer na vida financeiramente, mas ele deseja ser uma personalidade, assim como Napoleão foi. Ele deseja estar sobre as outras pessoas e não ter a sua cota de felicidade nessa vida. Então ele rejeita, né, ele dá suas explicações ali para o Fouquet, mas rejeita a proposta do Fouquet, volta para a casa dos Renal, enquanto o senhor de Renal está ali desesperado, achando que, fruto daquela desavença ali, o Julien foi sondar novas propostas, principalmente ali com o Valenod, e ele não quer perder o preceptor dos seus filhos. E acontece uma coisa muito interessante ali na sequência disso aí, que é a visita de um rei à região ali, o rei de não sei aonde não é citado aqui, né? Muitos nomes aqui não são citados, até porque é um período bem turbulento da França, as pessoas estão muito doídas e cabeças poderiam rolar se algumas pessoas se sentissem atacadas. Então existe a visita desse rei anônimo aí, e para preparar a cidade para a visita desse rei, prepara-se primeiro uma guarda real, jovens que iriam acompanhar a cavalo o trajeto do rei, e é lógico que os jovens que são escolhidos são os jovens nobres, né? E a senhora de Renal orquestra a coisa de forma que ela consegue um lugar para o Julien ali. Isso é um dos primeiros pontos que vão gerar uma certa conversa, um cochicho na cidade, dos motivos de colocar um pobre, um sujeito que não faz parte do alto ciclo da sociedade ali, no meio dos filhos dos grandes ricos e abastados e nobres daquela região. A senhora de Renal então consegue um lugar para ele ali, dá muita conversa fiada, mas ela põe o Julien Sorel no meio da guarda. E é interessante que esse rei, ele não está ali à toa, né? No seu trajeto, passando por aquela cidade, ele vai fazer uma visita às relíquias de um santo que estão guardadas ali em uma capela. Eu não lembro o nome do santo, isso não vem ao caso, mas acontece que nesse momento, quem iria conduzir toda a cerimônia seria o bispo, e ninguém acha o bispo. O Julien então toma a frente, sai procurando, encontra o bispo e, para vocês terem uma ideia, toma um choque. Por quê? Porque o bispo é novo. Ele tem lá os seus 6, 8 anos a mais só que o Julien, né? E tanto é que o Julien, ao encontrar com ele e ter esse choque, ele pensa o seguinte: tão jovem, no máximo 6 ou 8 anos a mais do que eu, e teve vergonha de suas esporas. O narrador coloca isso para nós. Então ele ainda estava ali com a farda militar, até o encontro com o bispo. Então ele já estava em uma posição de destaque que ele não estaria, caso ele não estivesse dando as aulas para os filhos do Renal, caso ele não estivesse pegando a senhora de Renal, né? Mas nunca está bom o suficiente para o Julien, né? Ele naquele momento sentiu vergonha das suas esporas, porque ele viu um sujeito com uma idade aproximada da dele já como um bispo.
Então ele tem, naquele momento, vergonha de suas esporas, conversa com o bispo, fala que todo mundo está procurando ele e tudo mais. O bispo fala, não, tô indo. O bispo estava encenando uma espécie de discurso, de sermão e tudo mais. A gente vê mais uma vez, uma sociedade extremamente apegada às aparências. Mas o que acontece na seguida? O Julien corre, troca de roupa, coloca sua roupa de seminarista. O pessoal refere-se muito a ele como um padrezinho, ele veste-se parecendo com um padre, até porque ele tem aspirações a entrar no seminário. Coloca sua roupa de seminarista e mesmo não fazendo parte do cronograma ali, que ele acompanhasse o rei com o bispo e os outros clérigos, alto clero ali, a visita das relíquias, ele vai e dá um jeito de entrar e participar daquela visita ali. Então você vê mais um momento de tensão do Julien, né, da questão da carreira militar com a carreira eclesiástica. E mais na sequência a gente vê passar dessa visita do rei um caso singular, que é a doença, né, um dos filhos da senhora de Renal cai doente e não melhora nem a poder de reza braba. E isso causa nela uma espécie de conflito moral, pois ela crê que essa doença é fruto de um castigo, de uma justiça divina por causa do adultério dela. Então, eu até marquei aqui, deixa eu ver aqui, minha colinha, página 155. A senhora de Renal diz o seguinte: fuja de mim, disse ela um dia a Julien. Em nome de Deus, deixe esta casa. É a sua presença que está matando meu filho. Deus me pune, acrescentou em voz baixa. Ele é justo, adoro sua justiça. Meu crime é medonho, e eu vivia sem remorsos. Era o primeiro sinal do abandono de Deus. Devo ser punida em dobro. Então a senhora de Renal começa a ter esse conflito interno, porque ela acredita que a doença de seu filho é fruto do seu adultério. E na sequência dessa doença do filho, que nós veremos que o filho se cura, o Julien não sai ali da casa. A senhora de Renal, entre os seus rompantes de consciência e tudo mais, ela por várias vezes pensa em contar a verdade toda para o seu marido. O Julien impede, fala, não, você não vai fazer nada disso não. E ele continua ali na casa, mas passado algum tempo, a Elisa, aquela moça que foi rejeitada para o Julien, como já sabendo de toda a história, a gente sabe que só o marido que fica sem saber do que está acontecendo, né? Ela, os outros criados e tudo mais, sabendo toda a história, mas ela em específico vai caguetar geral. E vocês não imaginam para quem ela cagueta a história pro Valenod. O mesmo sujeito que, digamos assim, na cabeça do prefeito disputava o Julien, o sujeito que tinha pretensões maiores de tomar o lugar do prefeito, tanto na questão política quanto na Câmara. Como eu falei, ele já tinha feito seus cortejos para a senhora de Renal, tinha enviado cartas e tudo mais, e foi recusado por ela. E quando a Elisa conta isso para o Valenod, ele fica louco da vida, porque, como assim, eu aceito perder a senhora de Renal para o prefeito, porque o prefeito é lá alguma coisa, mas para esse padreco, né, para esse aspirante a padreco, não tem condição. Então, o Valenod fica com uma baita dor de cotovelo, vai escrever uma carta anônima, vai enviar essa carta anônima para o senhor de Renal, e aí o circo vai começar a armar. Cigarro. Ele manda essa carta anônima. A senhora de Renal e o Julien descobrem que ele recebeu essa carta anônima, denunciando todas as coisas que estavam acontecendo naquela casa, com detalhes. E a senhora de Renal, naquele momento, começa a orquestrar uma espécie de plano, né, de antítese para aquele problema que está acontecendo ali. O que ela faz? Ela escreve uma nova carta anônima, dá para o Julien, fala, você vai montar uma carta com recortes de jornais e tudo mais, com as letrinhas ali. Você vai enviar essa carta para o meu marido. E ao passo que você vai sair daqui de casa, ficar um tempo fora, até para o meu marido começar a acreditar que isso é fruto de uma intriga do Valenod, que ele já tem na cabeça que o Valenod quer te tirar daqui, quer tomar você daqui. E ao mesmo tempo ela vai revelando aos poucos as graças, né, os gracejos do Valenod no passado a ela, que o marido dela não sabia, para ir colocando mais lenha na fogueira, para o marido tomar
total certeza de que aquilo tudo era uma intriga do Valenod, que ele não estava sendo corno. Quem disse, né, minha esposa não vai fazer esse tipo de coisa e tudo mais. E ela consegue isso com o marido, até que chega o ponto que o marido tá disposto a ir lá num clube de cavalheiros e tudo mais e pegar o Valenod na porrada, sabe? O Julien fica até assustado, porque na parte 169 ele diz o seguinte: será essa mulher que o remorso fazia enlouquecer? E mais adiante ele fala: não raro a mulher varia, tolo quem nela se fia. Então, assim, a senhora de Renal, que era um anjo de candura, por assim dizer, revela uma espécie de instinto feminino, né? As mulheres que me perdoem, mas o livro dá a entender que a senhora de Renal revela uma espécie de potencial do gênero feminino, um potencial para poder fazer maquinações e conseguir o objetivo almejado. E dentre todas essas confusões, o que acontece? O padre Chelan vai tomar conhecimento, ele como toda a sociedade, e ele vai falar para o Julien: olha, está na hora de você ir embora. A sua vida aqui já causou muito problema e vai causar problemas maiores se você não for embora. Então, com a autoridade paterna que eu tenho sobre você, eu te ordeno a ir lá para o seminário em Besançon. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui, para vocês não acharem que é implicância pura da minha parte, quando eu falei mal do Valenod, quando o Julien sai da casa dos Renal para passar uma temporada, afastar um pouco, deixar a poeira baixar, ele acaba entrando em contato com o Valenod, até faz parte das maquinações da senhora de Renal. O prefeito fica com medo dele ser contratado pelo Valenod, e ele vai participar de alguns jantares na casa do Valenod. E isso aqui que eu queria mostrar para vocês, como que num breve parágrafo a gente conhece muito sobre esse sujeito aí, que é o diretor do asilo de mendicâncias. Eles estavam lá, né, ele já na casa do Valenod. E aí, o que nós vemos? Anunciou-se o almoço. Julien, já sem grande disposição, acabou por deduzir que do outro lado da parede da sala de jantar encontravam-se alguns pobres reclusos, cuja ração de carne, de certo, era sonegada gradualmente para a aquisição de todo aquele luxo de mau gosto com o qual queriam aturdi-lo. Estavam tentando impressionar o Julien. Talvez estejam sentindo fome agora, ponderou, e sua garganta constringiu-se. Fazer muito barulho aqui na rua. Foi-lhe impossível comer e falar, quase. Daí um quarto de hora foi pior ainda. Ouviam-se de longe em longe alguns acentos de uma canção popular, e cumpre confessar, algo ignóbil, que um dos reclusos cantava. O senhor Valenod olhou para um dos seus criados de libré, que logo desapareceu, e imediatamente não se ouviu mais a toada. Neste momento, um lacaio oferecia a Julien vinho do Reno, num copo verde, e a senhora Valenod teve o cuidado de observar-lhe que aquele vinho custava 9 francos a garrafa, adquirida no entreposto. Segurando seu copo verde, Julien disse ao senhor Valenod: pararam de cantar essa canção feia. Pudera, pararam sim, respondeu o diretor todo triunfante. Impus silêncio a essa canalha. Esta frase foi demasiado forte para Julien. Ele tinha as maneiras, mas não ainda o coração do seu novo estado social. Apesar de toda a sua hipocrisia tantas vezes exercitada, sentiu uma grande lágrima escorrer-lhe ao longo da face. Tentou escondê-la com o copo verde, mas lhe foi absolutamente impossível fazer as honras àquele vinho do Reno. Dizia a si mesmo: ó meu Deus, impedi-los de cantar, e eu suporto semelhante coisa. Então a gente vê, gente, que o Julien, apesar de ser um sujeito extremamente mesquinho, ambicioso e tudo mais, ele ainda tem um coração muito melhor do que o daquele pessoal. Como Stendhal fala nesse capítulo, ainda não tinha o coração da sua nova classe social. Ele ainda não era insensível de tudo às dores dos seus semelhantes, principalmente quando se tratava das pessoas mais pobres, necessitadas e carentes. E isso foi um dos fatores essenciais para ele descartar qualquer possibilidade de trabalhar com os Valenod. Isso é algo que ele vai afirmar para a senhora de Renal depois, que por dinheiro nenhum desse mundo ele iria trabalhar com os Valenod.
Mais para frente, na segunda parte, nós entenderemos mais sobre o caráter desse Valinor. E eu gostaria de colocar uma observação aqui, né, que eu não falei. No começo do livro, nós temos uma espécie de treta acontecendo, porque o Marquês de La Mole, uma figura pública, política importante de Paris, manda uma espécie de inspetor para ver as condições ali do asilo de mendicância, né, que estava sob os cuidados do Valinor. E como a gente viu, as condições são as piores, são péssimas. E aí nós já temos uma espécie de treta entre o Valinor e o Marquês de La Mole. Bem pouco descrita aqui, mas que tomará uma maior importância nos eventos finais desse livro. Então fiquem atentos para esses dois nomes, o Valinor e o Marquês de La Mole. E, como eu disse, o Padre Chelan deu as ordens para o Julien sair dali. E ele vai acabar acatando e vai se surpreender porque a senhora de Renal não vai fazer grandes movimentos para ele ficar. Então, a gente vê uma espécie de paixonite arrefecendo um pouquinho. Ele vai decidir, então, ir para o seminário de Besançon. E indo para o seminário de Besançon, o que vai acontecer? Ele vai ter mais um choque social, porque ele vai descobrir que a maioria dos rapazes que estão lá no seminário só estão lá pela comida. São filhos de gente pobre que foram lá e passam horas que deveriam estar estudando, deveriam estar esperando coisas maiores, pensando nas salsichas do almoço. Então, mais uma vez, o Julien está como um peixe fora d'água. Começa a ser hostilizado, ganha o apelido de Martinho Lutero, por seus conhecimentos exagerados da Bíblia e tudo mais, de teologia, de latim. Ele vai cair nas graças do Abade Pirard, que é um sujeito jansenista. Então, naquele contexto, nós temos uma espécie de divisão, uma pequena parcela do clero mais ortodoxa, buscando um cristianismo mais raiz, por assim dizer, vivendo com mais simplicidade e tudo mais, com menos contato com a política, com as coisas seculares, chamados jansenistas, e um contexto mais secularizado do clero, que aqui é retratado como os jesuítas, né? Tem teoria que os jesuítas até fundaram o Titanic, né? Lógico que é maluquice pura, mas é um fato histórico que os jesuítas em um determinado momento erraram e perderam a mão. E o Abade Pirard é um jansenista, também no meio daquele monte de jesuítas, e ele acaba se associando ao Julien. O Julien é uma espécie de novo Abade Pirard, porque o Pirard, por um bom tempo, ele foi hostilizado naquele meio, e o Julien agora vai passar a ser hostilizado também. E o Abade Pirard vai, entre aspas, tentar proteger ele por um determinado tempo, até que chega um momento que ele não vai conseguir mais proteger o Julien. Ele vai sair ali do seminário, vai ir trabalhar em Paris para o Marquês de La Mole, que ele tem uma espécie de amizade por correspondência. Até então ele não conhecia o Marquês de La Mole pessoalmente, mas ele ajudou ele em uma questão judicial, e ele caiu nas graças do Marquês de La Mole por conta disso. E chegando lá, né, e pensando no seu pupilo que fora deixado para trás, ele vai conseguir um lugar para o Julien lá junto do Marquês de La Mole, como uma espécie de assistente, de secretário. O Marquês de La Mole então vai fazer resumos, né, de cartas. Ele vai colocar num papel uma espécie de teor das ideias do que ele quer expressar ali, e o Julien vai ter o trabalho de desenvolver aquelas cartas com toda a pompa que se espera de um marquês, né, e enviar essas cartas para o Marquês de La Mole. Então o trabalho que o Marquês de La Mole terá vai ser só de colocar as ideias centrais e depois conferir se as cartas estão escritas da forma que ele quer que elas sejam enviadas. Gostaria de mostrar para vocês também uma parte que o Abade Pirard vai falar para o Julien antes do Pirard ir para Paris, que é uma espécie de vaticínio universal das pessoas que se diferenciam. Que é o seguinte: a inveja e a calúnia perseguir-te-ão, onde quer que a providência te coloque. Teus companheiros não te verão sem que te odeiem, e se fingirem amar-te, será para atrair-te com mais segurança. Então ele já fala para o Julien: olha, não espere em algum momento se encontrar no meio de uma galera que você vai se sentir em casa. Você é um sujeito diferenciado, e aonde quer que você esteja, você vai ser hostilizado. Digamos, esse é o destino dos grandes homens. Citando um Game of Thrones, o leão vai se importar com a opinião das ovelhas? Mas você também não vai dar as costas para elas, senão você vai se ferrar. Então a ideia central é isso. E a gente vê, como eu disse, que chegando lá em Paris ele vai conseguir um lugar para o Julien e vai falar: vem para cá, sai aí desse seminário, chegando aqui você vai trabalhar para o Marquês,
e de tempos em tempos você vai tomar algumas lições de teologia, de latim e tudo mais aqui num seminário aqui perto, né? Você não vai parar de todos os seus estudos não, mas digamos eles vão ser interrompidos entre aspas. E o bacana, né, o que fecha com chave de ouro a primeira parte dessa nossa história é que o Júlio, antes de ir para Paris, ele resolve fazer uma última visita a Verrières, né? Ele chega lá de noite na casa, põe uma escada do lado da janela da senhora de Renal, que dormia em quarto separado do marido, isso era uma coisa comum da época. Ela é bem relutante em aceitar ele passa horas convencendo ela a ceder os amores dele. Como ele ficou longe por um tempo, ela, digamos assim, fortaleceu as suas virtudes, né, os seus interesses morais e tudo mais, mas ela acaba cedendo, os dois passam uma noite de delícias. Eles acabam decidindo o Julien ficar mais um dia escondido dentro da casa, ela levando comida para ele. É mais um fato da vida do Stendhal, né? Ele passou por uma situação semelhante. E o engraçado é que quando descobrem que tem uma pessoa ali na casa, a escada é descoberta, o senhor de Renal vai tentar arrombar a porta da senhora de Renal, ver se o sujeito está ali dentro. E na hora que arromba a porta, o Julien já pulou a janela, com as roupas na mão, pelado, nu com a mão no bolso, e corre daquela casa com as balas dos tiros dos criados passando por entre a cabeça dele. E foge dali, e desse momento em diante ele vai partir para Paris, aonde que vai ser a segunda parte da nossa história. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando. A segunda parte fica mais interessante ainda. Nós iremos vir com um segundo vídeo o mais breve possível. Vou tentar sintetizar mais as ideias, sem perder a essência dessa história sensacional que é o Vermelho Negro. Fechou? Espero que todos estejam gostando. Até a próxima. Quem quiser saber mais sobre boas indicações literárias, entre na minha página no Instagram. Vou colocar o nome aqui, porque lá eu faço postagens escritas de alguns livros que eu gosto, que eu gostaria de indicar para as pessoas. Fechou? Um forte abraço e até a próxima.